Bom, Nicolas, eu quero te agradecer a participação aqui nessa edição do The Inside Talk. Eu gostaria de saber como é que você poderia dar a sua visão em relação ao uso dessas novas tecnologias que o Zoom está colocando no mercado para o futuro do trabalho, né? Como é que você vê essas tecnologias apoiando essa nova maneira de se relacionar, de fazer negócio, de se comunicar, de manter reuniões, enfim. A gente vai passar agora por um novo momento, né, de uma nova maneira de como fazer as coisas e a gente precisa ter uma visão do que é importante a gente começar a se preparar, né? Excelente, Claudinei. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui por estar com você nessa entrevista. Vou começar falando que o futuro é híbrido, algo que falamos alguns minutos atrás, mas que aquela realidade, aquele futuro do qual você falava já é o presente hoje. Nós estamos vendo não só no setor privado, em grandes e pequenas empresas, como os funcionários estão pedindo de todas as idades opções de trabalho flexível, algumas delas remotas, algumas híbridas com mais dias no escritório, algumas híbridas com mais dias em casa. E as equipes de TI, as lideranças estão tendo que se adaptar, não só porque o trabalho híbrido é mais produtivo e permite manter a cultura de uma outra maneira, mas porque está permitindo coisas que antes eram impensáveis, como, por exemplo, contratação de mão de obra qualificada em qualquer lugar do Brasil, independente de onde a pessoa mora. Teria sido impensável, alguns anos atrás, ver como grandes empresas brasileiras contratavam com os cargos, salários e responsabilidades de São Paulo, de Faria Lima, pessoas que moram no interior do Piauí, coisa que hoje é normal de ver até nas redes sociais em empresas que usam videoconferências como o Zoom. Acredito que uma coisa muito importante, tanto para a gente como para as empresas que estão pensando nesse novo ambiente de trabalho, é a segurança. Por isso, eu gostaria também de falar um pouquinho, se você me permitir, sobre o plano Zoom 5.0, nosso plano de 90 dias do ano passado, onde nós paramos todo o desenvolvimento na plataforma e focamos apenas em ferramentas de segurança. É por causa desse tempo que nós focamos em segurança que temos hoje um conselho consultivo dos maiores experts do mundo de segurança. Temos a criptografia de ponta a ponta, tanto em contas gratuitas como em contas pagas. E temos também um botão de segurança no canto inferior da tela de todos os administradores. Vou até pedir para o Thiago colocar você como co-anfitrião na reunião, para que você possa ver esse botão de segurança. Com esse botão, os anfitriões ou co-anfitriões da ligação, seja numa ligação pessoal, um happy hour, encontro de família, ou, mais importante, numa reunião de trabalho, podem escolher se os participantes podem ou não abrir a tela, podem ou não abrir o microfone, usar o chat, compartilhar a tela, podem ativar uma sala de espera na hora e até desativar o vídeo e áudio de todos os participantes, se necessário. Está alinhado com a lei de proteção de dados e privacidade, né? Exatamente. Nossa empresa, ela trabalha e respeita as proteções, as leis de proteção de dados de todos os países nas quais elas operam. Isso inclui a GDPR da Europa e inclui também a LGPD aqui no Brasil. Mas temos algumas ferramentas, Claudinei, que são únicas do Zoom e que vão muito além do que é estabelecido em legislação como a LGPD. Vou te dar um exemplo muito interessante também de segurança. No Zoom, você pode gravar uma reunião, assim como o Thiago está fazendo hoje, no seu computador ou na nuvem do Zoom. É uma escolha sua. Mas, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Com um funcionário espalhado, todo mundo em casa, eu não tenho controle nenhum. O que acontece se fulano pega o telefone e grava sem consentimento, de maneira clandestina, uma reunião e depois vaza o vídeo, vaza o áudio? O Zoom é a única ferramenta que oferece uma marca d'água no vídeo e no áudio, que permite identificar quem vazou esse conteúdo de maneira indevida. Perfeito. Muito interessante, né? Porque uma das coisas que justamente tá preocupando as organizações é essa falta de segurança da pessoa no ambiente doméstico, né? Porque ali ele está dividindo o computador com outras pessoas da família, quer dizer, ali ele tem um
um conteúdo, né? Ele tem ferramentas de segurança que não foram preparadas para ele trabalhar desse modo, né? No modo home office. Então, eu acho que isso é importante porque isso dá uma garantia justamente da segurança que o funcionário e a empresa podem ter nesse ambiente de trabalho conectado, né? Com certeza, Claudinei. Como o Alfredo deve ter falado, né, na última entrevista, nós somos uma empresa que temos mais de 10 anos de experiência, uma empresa americana, de experiência com grandes empresas, empresas que se preocupam pela segurança da informação. 70%, por exemplo, da Fortune 100, né, das maiores 100 empresas dos Estados Unidos, trabalham com Zoom. E é por isso que nós temos, além de muitos governos, né, e por isso que nós temos uma ferramenta que vai além dos nossos concorrentes no que diz respeito à segurança. Como é que você vê o ambiente, né, o futuro ambiente do escritório, né, um ambiente colaborativo? A gente teve um impacto muito grande aí nesse segmento de grandes escritórios, né, porque com a pandemia muitas empresas acabaram desalugando grandes áreas que tinham de escritório, aquela grande quantidade de baias, e hoje está se repensando o ambiente do escritório para que as pessoas tenham ali um ambiente colaborativo, ter um ambiente para fazer reuniões, que tenha um monitoramento em relação à própria saúde, né? Como você falou também, que garanta a segurança. Na sua visão, qual que será o ambiente do futuro, né? Não vale dizer que é dos Jetsons, né? Mas está por aí, né? Não vale dizer o quê? Desculpa? Que é o escritório dos Jetsons. Não, com certeza o espaço de trabalho está se repensando. Cada empresa tem a sua filosofia, tem a sua regra e a cultura que ela quer manter. Acredito que, por uma parte, vamos sim continuar tendo alguns espaços de encontros, né? Os escritórios vão se tornar mais um espaço de convivência, de encontros pessoais, presenciais, onde a gente vai poder curtir os benefícios desse lado do trabalho que é presencial, né? E do ponto de vista virtual, eu vou pedir para o Tiago ligar aqui a visualização imersiva para ver se você consegue enxergar. Tiago, vou pedir aquela do auditório para você ver onde eu acredito que está o futuro dos escritórios. Não sei se você está vendo o Claudinei agora eu aqui numa sala de reunião. Uhum. Perfeito. Então, aqui temos uma sala de reunião. O Tiago vai trocar agora para colocar um auditório. Pode colocar qualquer fundo, tá? O Zoom oferece esses, mas pode ser uma foto do seu escritório. Eu acredito que cada vez mais o futuro do trabalho vai ter esses dois lados, mas é importante falar que isso vai além dos escritórios. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo um crescimento enorme no uso de tecnologias do Zoom em áreas como educação e em áreas como educação e áreas como saúde. Nas aulas, o Zoom está permitindo que ambientes como o que o Tiago está mostrando agora, alunos do interior de Minas Gerais possam aprender biologia com um cardiologista do Rio de Janeiro, por exemplo. E na área de telesaúde, não só muitos pacientes estão passando a ter muito menos tempo de deslocamento, por exemplo, uma pessoa que precisa pegar 4 ou 5 horas de ônibus para chegar num especialista, agora consegue fazer esse contato pelo Zoom. E não é apenas um encontro por meio de uma tela, como a gente está fazendo agora. Por meio de parceiros na área de saúde, nós temos já em outros lugares do mundo cabines onde cidadãos que moram em lugares mais afastados podem entrar, colocar um estetoscópio no próprio peito deles, enquanto o médico escuta em outro lugar do mundo. Mesma coisa para medir a pressão, oxímetro e assim por diante. Então, o mundo do escritório vai se manter, mas por meio de ferramentas como o Zoom, as empresas podem manter a produtividade e a cultura da mesma maneira que antes da pandemia, ou até melhor. Uma das ferramentas que foram lançadas lá no evento do Zootopia, né, foi uma ferramenta de tradução e transcrição, que eu acho que vai permitir também uma grande produtividade em reuniões globais, né? Essa tecnologia ela já está disponível no Brasil. O que você pode explicar um pouquinho mais sobre ela? Quais são Com certeza. as previsões para chegarem aqui no país? Exatamente. Tem essas duas, e vou até mencionar mais uma, Claudinei. A primeira que você mencionou é a transcrição, ou seja,
uma legenda do que está sendo falado, né? Hoje em dia, no Zoom, isso já pode ser feito, mas alguém tem que escrever o texto. Mas no começo do ano que vem, tá, de 2022, a gente vai ter já aqui no Brasil e em português essa transcrição na nossa língua, para que qualquer pessoa que precise de legenda numa reunião, não, né, tem muitos públicos que acredito que vão poder se beneficiar, vão poder ter isso em tempo real. Né? Uma segunda ferramenta que eu acho extremamente, assim, eu acho incrível realmente, eu não posso esperar para ver, até porque eu cresci numa família bastante internacional e sempre estive traduzindo entre familiares e tal, é uma ferramenta de tradução instantânea. Basicamente, vai ser como se você tivesse uma intérprete que traduzisse entre qualquer língua. Então, se eu pudesse estar aqui falando alemão, nem falo alemão, tá? Mas eu estaria falando alemão e você estaria escutando a minha voz em português por meio de uma tradução simultânea de inteligência artificial. Pense, por exemplo, como não vão ter escolas, como não vão ter escritórios que vão poder se beneficiar de usar isso em grande escala para se comunicar com clientes, com fornecedores, com parceiros, alunos do mundo todo. E uma terceira, Claudinei, que também foi anunciada no Zoomtopia, que eu gosto de mostrar porque já está aqui disponível, é o quadro branco, que é excelente, não sei se você está conseguindo aí ver, excelente para escrever. Para fazer sessões de brainstorming, de trabalho em conjunto, de planejamento, né, sessões de planejamento. O que a gente faz nesse... Né, me desculpe que eu não sou realmente um excelente artista, mas acho que você entendeu. O que a gente faz nessa sessão de planejamento, nesse quadro branco, que chama whiteboard, mas nada mais é do que um quadro branco virtual do Zoom, pode depois ser exportado e encaminhado para os participantes da reunião e aproveitado em outras sessões. Então, é mais uma ferramenta que, inclusive, já existe. Como é que você está vendo essas tecnologias mais imersivas, né, com o uso de óculos de inteligência artificial? Hoje está se falando desse metaverso. Como é que você vê as aplicações para esse tipo de solução tecnológica? Uma boa pergunta. Cada vez mais as interações no Zoom vão acontecer em diferentes formatos, né? Nós temos uma parceria também já anunciada com o Oculus, não sei se você conhece o Claudinei, que é um óculos de realidade virtual desenvolvido, né, externamente pelo Meta. É o grupo do Facebook, se eu não me engano, né? Exatamente. O Oculus é uma empresa que faz parte do Meta. Né? Então, nós vamos, através disso, por meio disso, vamos juntar o mundo físico, o mundo virtual, e vai permitir que as pessoas possam participar de reuniões, assim como o quadro branco, né, que eu mostrei, no começo também do ano que vem. Então, as pessoas vão poder entrar nessas visualizações imersivas de qualquer tipo de aparelho, né? Seja um telefone, seja um computador, seja um tablet. Ou, claro, o óculos de realidade virtual. Eu vi que isso também será possível utilizar também para treinamento, até inclusive para treinamento, por exemplo, na área de indústria, você treinar como é que faz manutenção numa máquina, como você monta uma máquina, levando inclusive a videoconferência, virando a própria tecnologia de conferência, né, para fora dos escritórios, né? Exatamente, Claudinei. Esse é um exemplo, mas esse tipo de treinamento já está acontecendo com o Zoom em vários lugares do mundo. Por exemplo, as pessoas estão fazendo treinamentos por meio de reuniões ou webinars Zoom, usando inclusive drones. Então, estão usando drones para fazer treinamentos à distância, por exemplo, controlar grandes extensões de agronegócio. E cada vez mais eu acho que as capacitações vão ser mais imersivas, mais participativas e vão poder chegar de maneira mais eficiente aos funcionários. Outra novidade que foi anunciada lá, e a própria Zootopia foi feita usando a própria tecnologia do Zoom, que é a parte dos eventos virtuais, né? Quando é que isso chega no Brasil? O que as organizações vão poder contar para fazer as suas conferências, seus treinamentos, suas reuniões de squads? Estava todo mundo preocupado em como essas reuniões podem ser
ter aquela experiência mais vivencial, como se fosse mesmo ali pessoalmente, né? As pessoas têm Excelente. essa preocupação em ter essa perspectiva de poder justamente abraçar o seu colega de trabalho e tal, e ficam meio desconfiados de se a tecnologia não vai ser alguma coisa muito fria e sem interatividade, né? Acho que, como mencionaste, o futuro é híbrido, né? Vai ter um equilíbrio entre esses treinamentos, encontros presenciais e os virtuais. Mas vou te contar uma história, Claudinei, que eu acho incrível. É a história da Bia Amorim. Ela é uma pequena empreendedora do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, mais especificamente. Ela é uma sommelier de cerveja, que tinha um negócio de degustação de cerveja antes da pandemia, que teve que fechar, obviamente, por conta da Covid-19. Ela teve uma ideia brilhante de levar essas degustações para o Zoom. E por meio da nossa ferramenta, ela hoje em dia tem milhares de clientes de todos os cantos do Brasil. Outro exemplo é um guia turístico bem famoso de São Paulo, o nome dele é Olavo Medeiros, e ele tem um blog bem famoso que chama O Melhor de Sampa, se não me engano. Ele era um guia turístico, parou de fazer tours porque não tinha turistas, e teve a ideia de levar os tours dele para o Zoom. Hoje em dia, ele tem tantos turistas que vêm visitar o São Paulo pelo Zoom, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, de qualquer lugar do Brasil, que ele sempre vai manter uma versão do tour dele, assim como a Bia Amorim, no Zoom. O Zoom Events, ele vem para ajudar esses empreendedores, para ajudar essas pessoas que já estão usando nossa plataforma para organizar eventos como os que eu falei, aulas de yoga, encontros para crianças, qualquer tipo de evento que hoje em dia acontece no Zoom, mas, por meio do Zoom Events, já integra todas as fases desse processo. Então, o momento das inscrições, o momento dos cadastros dos participantes, da execução do evento, todas as estatísticas de número de pessoas que participaram, uma enquete para os participantes para saber, passar o feedback, né, do evento, se eles gostaram ou não gostaram. Todas as ferramentas estão integradas numa só. Inclusive, no futuro, vai ser possível que essas pessoas cobrem pelos eventos deles ou delas, assim, dando, de novo, o exemplo da Bia Amorim, nós vamos poder nos inscrever, participar e dar o feedback e pagar pela degustação dela no Zoom. Perfeito. Outra preocupação muito grande dos profissionais da área de RH, né, dos líderes da área de RH, é como fazer essa interação com os funcionários, né? Como é que você está vendo a necessidade desses executivos de liderança entenderem como é que é esse modelo de relacionamento com a força de trabalho no modelo híbrido? Quais são as recomendações assim, que você pontuaria para que eles tivessem necessidade de conhecer? Como você falou, uma das questões importantes é a questão da segurança, mas creio que tenha mais ainda temas que eles devem explorar para fazer esse relacionamento com o seu grupo de trabalho, né? Exato, Claudinei. Na verdade, a minha experiência olhando isso, né, em empresas, em ONGs, em escolas que eu conheço, tem sido muito positiva para quem está fazendo por meio do Zoom. Vou explicar por quê. Eu vejo que antes talvez tinha um grupo, uma liderança que estava muito ocupada, que viajava muito, que tinha a sala deles, que fazia reuniões entre eles, e hoje em dia eles podem fazer webinars onde todos os funcionários da empresa, sejam eles 20 ou 5.000, podem participar, por exemplo, uma vez por semana. Os funcionários estão podendo se comunicar entre eles com a liderança por meio do Zoom Chat, que é uma ferramenta que vem totalmente gratuita com o Zoom, que permite a criação de grupos, que podem ser grupos de um projeto, grupos de afinidades, até grupos o grupo que joga futebol às quartas-feiras no escritório. Oferecemos também hardwares aqui no Brasil, como o Zoom Rooms, que permite que quando você entre na reunião, antes de você entrar numa sala, num escritório, você seja recebido por uma recepcionista virtual, que você possa mudar a temperatura da sala e controlar os níveis de CO2 na sala antes de entrar. E oferecemos até umas telas grandes, que podem ser, por exemplo, colocadas nos refeitórios, nas salas de espera, dos prédios, uma em cada andar, na copa, onde uma vez por dia, uma vez por semana, os líderes podem fazer entrevistas, podem divulgar o que eles estão pensando, até
entregar, né, prêmios para os melhores funcionários. Enfim, trabalhar muito bem essa questão de comunicação interna. Hoje o Zoom ele caminha para ser muito mais só do que uma plataforma de videoconferência, mas uma plataforma de comunicação unificada, né? Existe até um Zoom Phone, né? Como é que está esse projeto de mais para atuar nesse mercado de comunicação unificada, esse mercado voltado para a área corporativa? Exatamente, Claudinei. O Zoom, ele de fato está passando, já passou, na minha opinião, de ser um fornecedor de videoconferências, um fornecedor de webinars, para ser uma grande plataforma de comunicação unificada, né? Nós oferecemos hoje em dia não só as opções de reuniões, de webinars, opções de chat, de áudio, de telefone, como você mencionou, alguns hardwares, como eu mencionei na resposta anterior, para as Zoom Rooms, mas também opções de APIs e de Software Development Kits, né, de SDKs, para quem quiser integrar o Zoom dentro da solução ou do aplicativo deles. No caso especificamente do Zoom Phone, estamos vendo que é uma área de muito crescimento, Claudinei. Foi anunciado, por exemplo, que no nível global nós já passamos de 2 milhões de usuários de Zoom Phone e fomos a empresa que mais rápido cresceu em chegar em 1 milhão e em 2 milhões. Estamos vendo muito interesse por essa solução aqui no Brasil e na América Latina, porque permite que as empresas coloquem dentro de um único contrato não só as comunicações por vídeo e áudio, mas também a telefonia, substituindo tecnologias mais antigas e até o espaço dos ramais em todas as mesas dos funcionários por um aplicativo que funciona em nuvem de maneira integrada, simples, unificada e segura. Você é responsável pela América Latina, né? Nós já estamos aqui chegando aqui ao final do nosso bate-papo, nosso podcast. E como é que é a América Latina? Como é que eles estão em relação à adoção dessas tecnologias? Como é que eles estão vendo essa questão do futuro do trabalho híbrido? Elas estão no mesmo nível que aqui que está o Brasil? Como é que você poderia nos dar assim rápidas pinceladas, vamos dizer assim, o estágio da América Latina? Claro, Claudinei. Olha, nós crescemos, como você sabe, entre dezembro de 2019 e abril de 2020, passamos de ter 10 milhões de usuários por dia em reuniões a mais de 300 milhões de usuários por dia em reuniões. O nosso crescimento aqui no Brasil e no México e em outros lugares da América Latina foi também altíssimo, tanto no número de usuários gratuitos, que cresceu no Brasil mais de 31 vezes, como no México, que é outro mercado onde cresceu mais ou menos na mesma escala, inclusive acho que 49 vezes o número de usuários gratuitos. 49 vezes. Eu tenho me debruçado um pouquinho sobre essa questão, porque eu percebo que a América Latina é uma região que gosta muito de usar o Zoom, e sempre que eu encontro pessoas, escolas, professores, até deputados, eles me falam sobre como gostam, e um feedback que eles me deram é que o Zoom funciona melhor do que qualquer outra ferramenta. E, além disso, é a única ferramenta que funciona quando eles se comunicam com pessoas que estão no interior dos países onde tem conectividade mais baixa. Isso é porque a nossa infraestrutura foi construída de uma maneira totalmente diferente das outras soluções. Somos uma empresa mais moderna que usa não só o data center que temos no Brasil, o data center que temos no México, mas usamos muito a nuvem. E isso quer dizer que funciona muito bem no 3G, funciona no 4G, funciona para pessoas que normalmente não têm conectividade boa. E eu conheci, inclusive, recentemente, Claudinei, um pequeno negócio na Colômbia, que é uma loja em Bogotá, na capital, que traz diferentes produtos de áreas mais afastadas da Colômbia. Né? E me falam que a única ferramenta que eles usam é o Zoom, porque é a única que eles conseguem falar com vídeo e com áudio com os fornecedores deles. Então, acredito que essa é uma das razões pelas quais somos muito queridos. As pessoas gostam de usar Zoom, além de ser seguro, de ser fácil de usar e intuitivo. E outra das razões, Claudinei, é que nós oferecemos muitas, se não me engano, quase todas as funcionalidades do Zoom pago também na versão gratuita. O nosso único limite são aqueles 40 minutos que o usuário tem para fazer reunião, mas ele tem
quase todas as ferramentas, por exemplo, a possibilidade de mudar de tela, mudar de fundo, de usar as reações, de usar os aplicativos que temos agora no Zoom. Então, por exemplo, eu coloco aqui uma contagem regressiva, que é um aplicativo que eu gosto de usar quando eu estou falando em mesas redondas, quando tenho que controlar o tempo que estou falando. Ou seja, eles têm muitas opções para criar espaços virtuais imersivos, participativos e democráticos. Eu acho que o Thiago que me perdoe, eu não quero muito sair pela tangente, mas eu vejo que na América Latina o Zoom está democratizando o acesso a muitos espaços que para pessoas são novas, sejam faculdades que antes ficavam longe na capital, sejam hospitais que tinham especialistas que trabalhavam na capital. São espaços que essas pessoas até trabalham, né? Muitas cidades do interior do Brasil e da América Latina toda que estão vendo como os jovens profissionais das cidades deles não precisam mais sair das comunidades, sair das casas familiares e criar uma vida na capital, porque eles conseguem ficar na cidade onde eles querem estar. Até pela característica do Brasil, né, ter grande número de pequenas e médias empresas, pequenos negócios, o Zoom tem, vamos dizer assim, uma oferta ou uma política de ter preços diferenciados por segmentos de negócio, como você falou, para a universidade, para uma pequena e média empresa, para uma empresa da área de saúde, para uma área de pesquisa. Como é que vocês têm esse relacionamento de negócios com o mercado? Nosso preço está disponível no nosso site, Claudinei. Então, ele não muda. O que oferecemos é sempre uma versão gratuita. Então, sempre terá uma versão gratuita que as pessoas poderão usar. E aí tem o nosso preço que está por volta, e desculpa que não tenho o valor exato, mas está por volta de $12, $13 por mês, para quem quiser ter todas as possibilidades de um negócio, né? Então, é um preço no site também, Claudinei, tem pacotes diferenciados também para cada necessidade, tá? Não é um pacote para todo mundo, aí realmente depende do que a empresa for precisar, né? Se estamos falando de uma empresa que vai fazer um webinar de 10 mil pessoas, é diferente que uma pequena empresa que vai usar o Zoom para se comunicar com fornecedores. E para finalizar, nesse novo modo de trabalhar, as pessoas têm que conhecer melhor a plataforma, né? Entender melhor. Como é que vocês estão preparando os cursos? Como é que as pessoas podem se inteirar melhor de todos os recursos que a plataforma oferece? Vocês têm um programa de treinamento que é aplicado de que forma? E temos muitas tutorias no nosso blog, muitos tutoriais, desculpa, no nosso blog. E eu faço questão, pelo menos uma vez por semana, de fazer uma aula aberta, tanto para pessoas ao redor da América Latina, mas também no meu próprio LinkedIn. Eu gosto de postar vídeos mostrando como usar as novas ferramentas do Zoom. O Zoom é uma ferramenta muito fácil e intuitiva de usar, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta, ela é uma plataforma que lançou mais de 350 novas ferramentas desde o ano passado até agora. Então, existem muitas possibilidades, e a grande maioria das pessoas com quem eu falo aqui no Brasil ainda não sabem que no Zoom existe, por exemplo, uma supressão de ruído, que permite você tirar o barulho de um cachorro latindo, de um caminhão passando. Eu posso até mostrar para você, Claudinei, aqui compartilhando a minha tela. Sim. Desculpa. É porque ela tem muitos recursos, né? Então, as pessoas, como você falou, né? Eu creio que uma grande parte nem conhece todas as possibilidades que a plataforma oferece, né? Exatamente, Claudinei. Eu estou compartilhando agora a minha tela. Perceba que no Zoom nem precisa mais falar. Você está vendo a minha tela? Porque eu sei que no Zoom funciona e você pode enxergar. Aqui, por exemplo, na área do vídeo, poucas pessoas sabem que temos uma ferramenta que identifica ambientes de luz baixa. Veja como o meu rosto muda a iluminação dependendo desse botão. Poucas pessoas sabem que na seção do áudio, elas podem usar uma supressão de ruído que tira barulho, como, por exemplo, vou fazer uma demonstração batendo palma aqui. Claramente você está escutando e isso está atrapalhando a minha voz. Se você colocar no alto, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas agora você provavelmente não está escutando as palmas e o Zoom, por meio de inteligência artificial, está tirando as palmas. Isso ajuda a passar uma imagem muito mais profissional para quem está trabalhando de casa e talvez tenha um barulho que possa ser
um ônibus, uma criança, um cachorro. Perfeito. E temos também as opções, claro, que muitos brasileiros já usam e gostam muito, que são os fundos virtuais. Por exemplo, tem um fundo embaçado, gosto de usar esse aqui de um escritório virtual, e até alguns filtros, Claudine, que, enfim, eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas, de novo, entrando um pouco nessa área de produtos do Zoom que são menos conhecidos, dá até para fazer a sobrancelha e passar batom. Tá? Então, realmente é uma ferramenta que cada vez tem mais para oferecer. Acho que aí vai ter um público bastante interessado. Sim, enfim, realmente eu não costumo falar disso, eu falo muito em ambientes de política, né, de relações com o governo, mas eu percebo que há um interesse forte de muitas pessoas por passar maquiagem correto, né? online. Bom, Nicolas, eu quero agradecer a sua participação aqui no The Inside Talk. Eu creio que foi bastante interessante você esclarecer o potencial que a ferramenta do Zoom tem, qual é que é nessa nova moda de trabalhar. Eu acho que, efetivamente, ele vai fazer parte aí do nosso dia a dia nos próximos... Acho que já está fazendo, mas cada vez vai fazer mais parte do nosso modo de trabalhar, do nosso modo de viver, né? Mais uma vez, muito obrigado, Nicolas. Obrigado, Claudinei. Te convido para sempre que você tiver algum feedback da ferramenta, entrar em contato conosco ou até colocar aqui por meio do aplicativo do Zoom. Nós tomamos muito em sério os feedbacks e frequentemente a nossa liderança se mobiliza para tornar um feedback numa nova ferramenta e entregar para o cliente. Perfeito. Muito obrigado.